Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do nosso tema de hoje, né, pessoal? Já gravamos aí a primeira parte, né? Qual foi o tema que a gente estava falando, pessoal? Lembra ou não? Deixa eu ver aqui. O que é a simplicidade espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu que é essa simplicidade espiritual? A gente viu que é um conceito, né? Falado aí por muitos grupos religiosos. Mas isso não é uma coisa só para falar. Isso é uma coisa para você viver, vibrar. O seu espírito, a sua consciência tem que vibrar nessa simplicidade. E através das coisas que você busca, isso vai mostrar realmente aonde você está vibrando, tá? Que ele fala que é o quê? Refere à busca por uma vida mais leve e descomplicada, onde o foco, né, o foco da pessoa é na experiência e valor interno. Então, internamente, então esse valor ele está buscando, em vez de na posses materiais, em vez de buscar as coisas materiais, né? Aonde vai promover se a pessoa começar a entrar nessa frequência, vibrar nesse estado de consciência, ele vai entrar num estado de paz interior, conexão com o divino, permitindo que a pessoa se liberte das distrações do mundo. Então, se liberte do ego, das distrações, das coisas que ela se apega a esse mundo. Então, foi o que a gente viu na primeira parte, não foi, pessoal? Aí aonde a gente parou, pessoal? Que a gente precisa continuar de lá. Cadê? Cadê, pessoal? Eu marquei aqui, já não tá mais. Que é isso, cara? Cadê? Eu marquei aqui, pessoal. Tá vendo? Aqui. Sim, aqui como é que se diz? Ele falou que apesar disso, toda a experiência da vida está a voz silenciosa de Deus que nos chama incessantemente nas flores, nas escrituras e na nossa consciência. Isto é, todas as coisas bonitas que fazem a vida valer a pena. Então, Deus está falando com a gente aí, tá, pessoal? Através da escritura, das flores, a natureza está falando, né? E está falando na nossa consciência, está falando ao nosso coração. Por exemplo, pode falar com você quando você assiste meu vídeo, a espiritualidade começa a falar, o Espírito de Deus, né? Começa a dizer assim, é verdade o que ele está falando. Já teve pessoas que sentiram isso aqui da pessoa. Ela às vezes até achava estranho as coisas que eu estava falando, né? Às vezes eu estava falando de saída do corpo e tal. E ela é evangélica, né? Não acredita nessas coisas, nessa experiência, né? Ela estava ouvindo eu falando, mas quando eu estava falando, no coração dela, estava falando assim, ele está dizendo a verdade, é verdade, estava confirmando no coração, parecendo que, porque essa verdade está no coração dele. Mas aí ele ouvia eu falando e começou aquilo, é um espelho, eu comecei a ser o espelho dele, refletindo a verdade que estava no coração dele. Mas só que o pensamento dele aqui, ele é de um grupo evangélico, religioso, né? Não estava querendo aceitar, mas o coração estava dizendo ali, ó. Presta atenção, olha, é verdade o que ele está dizendo.
Não é fácil, né, pessoal? Mas é isso. Aí ele fala, não desperdice a oportunidade espiritual de ouro buscando o ouro do tolo, que resplandece apenas materialmente. Então, não desperdice só buscando esse ouro aí, né? Ouro do tolo, né? Não vai levar você a nada, pessoal. Vai ficar aí. E o que é que você leva? A gente vai partir daqui, pessoal. Então, como é que você está agora se você for partir daqui, pessoal? Você tem que fazer uma análise, pessoal, porque você não vai ficar aqui para sempre, você vai partir. E essas coisas aí que vocês estão não vai levar nada, tá? Porque não é seu, tá? Você que entrou na ilusão de que aquelas coisas eram sua. Não é sua, é da espiritualidade. Tudo que foi criado aqui é de Deus, é da espiritualidade. Todas as coisas. E ele está emprestando a gente para a gente usar, porque ele enviou a nossa consciência para essa realidade. Então, ele vai suprir todas as coisas que a gente precisa. Entende? É isso, tá? E aí vocês vai ficar pegado, vai ficar aí com ouro do tolo aí. Ouro do tolo. Aí ele fala, onde você encontrará tempo para Deus. Então, onde você encontrará tempo? Se o desembarcar com as suas preocupações constantes e satisfação à necessidade do corpo, que eu chamo de necessidade necessária. Então, é o que você tem que providenciar. A necessidade do corpo é uma necessidade necessária, porque você precisa manter o corpo, tá? É isso que você tem que. O objetivo enquanto você está aqui. Simplifique a vida e o tempo e economize poderá ser usado para comungar com Deus. Então, seu tempo vai ser para que você entre em conexão com Deus. Comece a ter mais tempo para trabalhar essa conexão com Deus, pessoal. Expandir a consciência, tá? Por isso que a Matrix criou aí, pessoal, esse sistema, já para que o homem ficasse preso e não tivesse tempo de trabalhar a espiritualidade dele. A maioria das pessoas que está funcionando agora é o quê? Trabalha de segunda a sábado, né? E aí folga ao domingo, aí quando eles dizem que vão trabalhar a espiritualidade, eles vão para a igreja. Aí chega lá, talvez está até dormindo no banco, o pastor falando, tá? E aí não sabe de nada. Aí o pastor, na ganância também, tá querendo fazer o culto ali só para tirar dinheiro. Então, lê o versículozinho, aí pega aí as ofertas, pessoal, dá as ofertas, aí você vai lá, entrega. Aí, amém, amém, pessoal, aí abençoa, amém, aí vem embora. Né? Dá, como é que se diz, dos apóstolos, né? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém, amém. E você coloca a Bíblia debaixo, vem para casa e joga lá na estante. É assim que está acontecendo, tá? É o que está acontecendo. É o que tem para hoje, tá? É o que tem para agora aqui. É como as pessoas estão funcionando religiosamente, tá? E eu sinto muito, tá, pessoal? E eles não têm tempo, então o tempo aí é 40 minutos, 1 hora, o culto desses pratos. Por isso que meu vídeo aqui, pessoal, 50 minutos, 50, as pessoas estão achando longo, tá? Você vê até que a pessoa está dentro de casa, não quer ter tempo de parar para assistir uma parte, depois assistir a outra, a segunda parte. Não tem tempo. Você vê
a frenética que está dentro da pessoa. A pessoa não consegue mais parar para prestar atenção em uma coisa. Os vídeos rápidos, quer ver vídeo rápido? Ah, fala logo, fala logo. Ai, meu Deus, está passando o tempo. A ansiedade, tá, pessoal? É a maneira que as pessoas já estão vivendo, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas é assim que as pessoas estão funcionando, tá? Tem tanto pessoas religiosas como não pessoas religiosas, tá? Aí ele fala: assim você realizará o verdadeiro progresso na aquisição das necessidades necessárias de paz e felicidade. Então, assim você achará a paz, a felicidade, a tranquilidade, tá? As coisas necessárias para o espírito. Porque a gente tem que manter o equilíbrio, pessoal. Não é que a gente não vá fazer alguma coisa aqui, a gente vai fazer a ganhar o nosso dinheirinho, manter o nosso corpo, né? Alimentação, vestir uma roupinha adequada, honesta, mas tudo com honestidade, tudo com simplicidade, sem enganar ninguém, sem trapacear ninguém. Fazer as coisas, como é que se diz? Na simplicidade mesmo, tá? Não vai faltar nada para você. Confie em Deus, tá? Porque tem pessoas que dizem: se eu não enganar, não falar para outra pessoa, eu não vendo nada. Não faça isso, pessoal. Isso é engano da matriz, tá? O que você vai vender vai ser necessário para você. Tá certo? Ao que mais? Ele fala: o princípio da simplicidade inclui valorização do essencial e a prática da gratidão e a busca por um estilo de vida mais consciente. Então, é um estilo de vida mais consciente, que você precisa só daquele necessário, vai valorizar a sua essência, praticar a gratidão, ser agradecido, tá? Até no momentos difíceis, tá, pessoal? Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que foi chamado segundo o seu propósito. Tá escrito, pessoal. Por que essas pessoas não percebem? Então é todas as coisas, tá? Aí ele fala: adotar esse princípio, o indivíduo pode encontrar significado mais profundo em sua vida e cultivar uma relação mais íntima com a sua espiritualidade. É isso aqui. É isso que é importante, tá? As outras coisas passam, mas a sua espiritualidade, a sua conexão não passa, ela é eterna, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala: praticar a simplicidade envolve o cotidiano, que promove a reflexão, a conexão. Algumas maneiras de incorporar essa prática incluem desapegar de objeto material que não traz alegria, dedicar o tempo à meditação, à contemplação, né? Oração, focar em um relacionamento significativo e autêntico, verdadeiro, né? Praticar a gratidão diária, buscar momentos de silêncio e quietude, então tempo para você ter uma conexão com você mesmo, né? Tem que incluir isso, tá, pessoal? Na nossa prática, nossa rotina, que a gente vai começar a praticar a simplicidade espiritual, tá? É o que mais? Ele fala: embora a simplicidade ofereça muitos benefícios, também apresenta desafio. A pressão social para acumular bens e a constante distração da tecnologia pode dificultar a prática da simplicidade. Reconhecer esse obstáculo é o primeiro passo para superar e viver de uma forma mais consciente. Então, a gente tem desafio que estão aqui na nossa realidade, tá, pessoal? E é o quê? O que é que a gente tem que fazer que a gente é desperto?
né? Existe uma pressão social para você ter bens, acumular bens, tá? Distração tecnológica, não se fala, tá, pessoal? Aqui, ó, o aparelho aqui, celular, vários outros aparelhos, elas estão distraindo muitas consciências. Vai dificultar para ele praticar essa simplicidade. Para ele praticar o quê? Oração, meditação, gratidão, buscar momento de silêncio e quietude. Então, vai dificultar isso para ele. Tá? Aí o que é que ele fala mais? A simplicidade espiritual é importante porque ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, promovendo um estado de bem-estar. Ao simplificar a vida, né? Começar as coisas simples, a pessoa pode se concentrar no que realmente importa, como amor, a compaixão e a conexão com o outro e consigo mesmo. Então, você vai ter mais resiliência, mais amor e compaixão e conexão com as outras pessoas e consigo mesmo. Então, você consegue amar você, ter tempo para cuidar de você e ainda se dedicar a ajudar o outro, pessoal. É por isso que a Matrix sabe, tá? Ele não quer que aconteça isso, tá, pessoal? E nossa, muita gente perdendo tempo aí de fazer muito o bem ao próximo, de se dedicar às coisas, tá? Tá perdendo tempo com um monte de bobagem, pessoal. Sinto muito, tá? Aí ele fala, a simplicidade espiritual é uma jornada contínua, então, é contínua que você tem que colocar isso, que convida à reflexão, ao crescimento pessoal e espiritual. Então, convida você a crescer tanto espiritualmente como pessoalmente, pessoal. Ao adotar essa abordagem, as pessoas podem descobrir um novo significado em sua vida, cultivando um espaço para a espiritualidade florescer em meio à simplicidade. Então, a espiritualidade ela só vai florescer quando você estiver vibrando nesse estado da simplicidade. Aí ela começa a florescer, a espiritualidade. Então, todos que entraram no ego, na arrogância aí, líderes, por isso que eles não floresceram a espiritualidade na vida dele. Não brotou, né? Florescer é brotar para fora. Não brotaram. E eles afastaram desse trabalho intrínseco espiritual dele. Está longe. E até pessoas aí, líderes que estão aí, estão afastados. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que vir falar isso aqui porque as pessoas não entendem, tá? Então ele disse, quando você cultiva um espaço para a espiritualidade, florescer em meio à simplicidade. Então, é através da simplicidade, da humildade, é que você faz florescer a espiritualidade em sua vida. Senão, não acontece, tá? Orgulhoso, essas frequências aí, você tem que entrar na frequência, na vibração da simplicidade. Humildade também, né? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre... Qual foi a pergunta lá também, pessoal, que eu coloquei, né? E por que temos que vibrar nessa simplicidade, né? E por que temos que vibrar nesse estado de simplicidade? Por que a gente tem que vibrar nesse estado de simplicidade? Porque é nesse estado de simplicidade é que vai florescer a nossa espiritualidade. Se a gente não está nesse estado de simplicidade, não vai florescer a espiritualidade. Você pode se desviar.
Você pode ser até chamado, mas você não vai ser um escolhido para andar na frequência. Por isso que a Bíblia fala, tá? Muitos são chamados, mas pouco, não é muito, é pouco que é escolhido. É claro, né, pessoal? A Bíblia é clara, a gente às vezes que não entende, tá, pessoal? Mas quando a gente vai na direção das pessoas, ela vai nos orientando, tá? Mas o que tá claro lá, tá claro, pessoal, tá? Por isso que muitos vão ser chamados, vai até despertar, ter experiência, mas vai ser pouco que vai ser escolhido, porque o escolhido é aquele que está no estado de frequência da humildade, da simplicidade, tá, pessoal? Então, será que a Bíblia fala sobre essa simplicidade? Nossa, pessoal, a Bíblia tem muito versículo aqui, mas eu vou colocar só alguns, tá? Para a gente não levar a noite aqui adentro. Aí ele fala, não ficar muito longo, né? Porque vocês não estão tendo paciência, né? Aí, Filipenses 2, versículo 5 até o 7. Vamos ler aqui, pessoal. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante ao homem. Então, a gente tem que seguir a atitude que Cristo fez. Ele era Deus também, pessoal. Ele é Deus, tá? Mas quando ele esteve aqui na Terra, ele se esvaziou, né? O que o apóstolo Paulo fala. Ele não se fez igual a Deus. Ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornou semelhante a homem. Então, ele começou a experimentar as coisas do homem. Ele foi mais simples, humilde. Por isso que a maioria dos que estavam seguindo ele eram pobres. Os humildes, as pessoas mais humildes, ele estava seguindo. Quase os discípulos dele, todos eram humildes, simples, que ele chamou para trabalhar com ele. E é isso, e ele é Deus, tá, pessoal? Mas ele se humilhou, andou na simplicidade aqui nessa realidade. Então, a gente tem que seguir esse passo de humildade, essa simplicidade de Cristo. Tá, pessoal? Ele é nosso modelo. É o modelo da espiritualidade. Por isso que eu falo aqui, vou repetir, tá? Se você não está na frequência de Cristo, não está em Cristo, você está fora da espiritualidade. Porque Cristo é o centro da espiritualidade. Sem Cristo não há espiritualidade. Entende, pessoal? É claro, né? Ou eu preciso ser mais claro aí? Tá? Aí a pergunta aí o que é que ele fala mais? 1 Pedro 3, versículo 3 até o 4. Vamos ler aqui. A beleza de vocês não deve estar no enfeite exterior, como cabelo, trançado, joia de ouro, roupa fina. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece a beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para com Deus. Então, é isso, tá, pessoal? Agora, significa que a gente não vai cuidar da nossa casca aqui que a gente vai cuidar, pessoal. Porque temos que cuidar, perseverar ele, alimentar esse corpo, manter ele, fazer a barba, né, o cabelo, manter um negócio, mas não entrar nesse conceito de beleza, mostrar a beleza exterior. A beleza que você tem que mostrar é a do seu interior. É a beleza de um espírito dócil, tranquilo, simples, uma simplicidade, que isso é de grande valor para com Deus, pessoal. É essa beleza que a gente tem que mostrar, tá?
O que mais, pessoal? Mateus 18, versículo 3 e 4. E disse-lhe, eu asseguro que a não ser que você se converta e se torne como criança, jamais entrarão no reino de Deus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino do céu. Então, pessoal, tudo que Cristo fala é profundo, né, pessoal? A gente fica assim pensando, nossa, que consciência é essa que fala uma coisa dessa? Mas porque ele entende do que ele está falando, tá? E a gente não entende, a gente está procurando, tateando nesse escuro para entender o que é que Cristo está falando. Mas o que é que ele fala? Ele disse, se você não se converter e se tornar criança, jamais entrará no reino do céu. Então, o que é que quer dizer? Se você vai ser adulto, vai se tornar criança? Não. É você agora manifestar essa criança interior, tá? É colocar aquelas virtudes que uma criança tem. Você vê uma criança, ela é simples. Ela não está pensando nas coisas, tá? Como a gente adulto está pensando. Ela está na simplicidade. Ela vive ali no mundo dela. Então você tem que se tornar, seu espírito tem que ser assim. Tá? Portanto, quem se faz humilde, então, a humildade ali com a criança, né? Este será maior no reino do céu, tá? É isso, vai ter uma ligação com o reino do céu. Se você não entrar nessa simplicidade e humildade, tá fora, você não está conectado ao reino de Deus. Você está fora da espiritualidade. Mas irmão Samuel, mas eu estou aqui no grupo evangélico já faz 20 anos. Eu sinto muito, tá? Você poderia estar 20 anos buscando o trabalho da espiritualidade. Nossa, na hora que eu descobri a espiritualidade, eu despertei, né, pessoal? Eu digo, nossa, eu passei muito tempo, meu Deus, fazendo coisa que não devia. Mas é isso, é um aprendizado, tá? Aí ele fala, Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Então, temos que chegar ao equilíbrio pessoal, tá? O nosso foco é interior, mas não significa que a gente agora vai desprezar as coisas que existem aqui nessa realidade. Não pode ser assim também. Mas tem que buscar o equilíbrio de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, você vai ter que buscar esse equilíbrio, tá? É viver tanto o espiritual, né, como o material aqui, mas não apegado à matéria, tá? Você viver de uma forma que o seu foco é no seu interior, é na conexão, é nesse estado de consciência de humildade e de simplicidade. Entende, pessoal? Ou repita, volte o dedo aí, tá? Aí, o que mais, pessoal? Mateus 11, 25. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas do sábio e, e cultos e revelaste, ocultos, né? E revelaste aos pequeninos. Então, pessoal, aqueles pequeninos, aqueles humildes, aqueles simples de espírito que está numa vibração. Então, você está nesse estado de vibração, então Deus pode revelar coisa que está oculto, que não revelou a nenhum sábio aí. Então, vai revelar você
que é um pequenininho, é simples, trabalha na humildade, na simplicidade, tá? Então, a espiritualidade pode revelar coisas. Foi o que Jesus estava falando, está agradecendo ao Pai, porque ele trabalha assim. Ele está em contrito com mansos e os humildes, pessoal. Aquelas pessoas simples. Essa é a personalidade de Deus, tá? Aqueles orgulhosos, aqueles altivos. E nossa, pessoal, como é que eu vejo aí líderes aí, pessoal, tudo assim. Então, como é que Deus pode estar com essas pessoas? Mas vocês aceitam, tá? Vocês aceitam isso. Aí, o que mais, pessoal? Mateus 16, versículo 24 e 25. Vamos ler. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perderá a sua vida por minha causa, encontrará. Então, pessoal, ele falou para os discípulos, né? Se você quiser me acompanhar, tome a sua cruz. Então, a gente tem uma cruz, né, pessoal? Tome a sua cruz, porque... Então, o que é a cruz, pessoal? É isso, é esse trabalho da espiritualidade, de tanto a conexão com Deus, como a conexão com o próximo. Isso é a cruz, tá? Que a gente tem que carregar. Porque é só assim a gente vai salvar a nossa vida. Mas quem perder a sua vida, né? A vida do ego, por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Entende porque aqui é ilusão? Você entende agora porque o cidadão na EQM, ele falou, quando ele estava lá no espaço de luz lá, a consciência dele falava para ele, essa é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira vida. A vida que está lá naquela realidade que você estava é um teatro. Nossa, teatro. Teatro é aquilo que é, como é que se diz? É tudo fictício, né? Não é verdadeiro. Mas é isso que acontece, tá, pessoal? Com as pessoas, tá? Aí o que é que ele fala mais? 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. Vamos ler. Da mesma forma, quero que a mulher se vista modestamente, com decência e descrição, não se adornando com trança, com ouro, nem com pérola ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, tá aí, tá? A mensagem do para Timóteo falar para as mulheres, para os homens e as mulheres também. Então, a gente não pode, tá? Ficar ostentando aí ouro, pérola, roupa cara. Nossa, pessoal, olha como os pastores se adornam aí, pessoal. Né? Você viu teve aqui um profeta mirim, né? Ele é adolescente, o profeta mirim aí. A roupa dele mostrou a casa dele, é rico, e com relógio de ouro, né? Tudo de ouro, tal. Quem é que está sustentando essas coisas, esse tipo de ganância dessas pessoas? Quem é, pessoal? É vocês, as pessoas que estão dormindo aí, tá? E o cidadão é um adolescente ainda, é uma criança ainda, né? Entrando na adolescência, é um pregador aí. Vocês devem ter visto aí, ele é famoso aí, famoso, tá, pessoal? Então, tanto o homem como a mulher, ou a mulher mesmo disse aqui, uma pregadora, não vou dizer aí, vocês conhecem, também é famosa,
Diz que quer o lugar dela na frente, porque ela compra as joias caras, as coisas caras, é para ela estar na frente mostrando a beleza, a joia dela. E isso não é igreja, tá, pessoal? Mandando aqueles que são pobres sentar lá no fundo. Pegaram aí a pastora falando isso, dando um recado por segurança, né? Para a igreja, ó, não permita essas pessoas sentarem aí no telefone falando por segurança. Não permita. Eu venho com minha família com roupa cara para sentar lá no fundo, tal, não sei. Eu quero lugar aí da frente. Tá acontecendo, pessoal. Aí, em muitas igrejas. E as pessoas lá, mesmo com essa atitude que a pastora tomou, as pessoas vão continuar lá no ministério. E continuou, pessoal. Ninguém sai, tá? Tá preso ali aquelas pessoas, consciencialmente. Então, essa pessoa aí, e é toda ela meia patricinha, né? Essa pregadora aí, nossa, pessoal. Eu sinto muito, tá? Então, tá de encontro que o apóstolo Paulo está falando. Ele disse: a descrição não se adorno com trança, com ouro, pérola ou com roupas caras. Então, ela só queria roupas caras, tá? Mas com obra, então mostrando obras boas, como convém às mulheres que declarem e adoram a Deus. Então, será que ela vai ler um versículo desse lá? Ela vai se conformar com o apóstolo Paulo? Falando para ele, não vai se conformar. Tá? Eu sinto muito, tá? Mas tá aí, pessoal. Esse tipo de pessoas, tá? E o culto só é falar em prosperidade, em coisa que você tem que ficar rico, é que não sei o quê. E às vezes a maioria do que participam desses cultos aí, nessas igrejas, né? E diz que é a igreja de Cristo. É só rico, tá? A maioria, uns pobres vai lá, tem que sentar lá no fundo, como ela mandou, tá? Isso é a igreja de Cristo, né? É que eles dizem que é a igreja de Cristo, tá? Imagine, pessoal. Aí, o que mais, pessoal? Filipenses 2, versículo 3. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade. Tá vendo, pessoal? Mas humildemente considerando os outros superiores a você mesmo. Então, mostrando humildade e a simplicidade à pessoa. Não faça nada por ambição egoísta. Então, não faça que você vai ter dinheiro, vai riqueza, ou por vaidade, ou então para ter as coisas. Não faça isso. Não é o quê? Nada faça por ambição. Então, não, nada faça, não faça nada disso. Faça o contrário. Seja humilde, simples. Considere um ao outro superior. Mas o que é que acontece? Essa pessoa se coloca, a pastora, o jovem, se coloca como uma pessoa superior a vocês. Eu sinto muito, por isso que eu não tomo aqui esse lugar aí, tá? Essa frequência aí, tá? Porque a queda vai ser grande da espiritualidade, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 1:22. Agora vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, ame sinceramente um ao outro e de todo o coração. Então, é isso. Agora que você purificou, entrou na conexão, está na obediência à verdade, né? Está andando na simplicidade, tá com amor fraternal, tá sendo sincero, agora ame ao próximo, né, o outro, de todo o coração. Então, quando você estiver assim, aí você está preparado para toda a boa obra. Mas primeiro, a obra tem que ser em você. Essa é a primeira obra que Deus quer fazer
é a mudança na sua vida. É botar você um espírito humilde, andando na simplicidade. É isso que ele quer fazer com você. Para você depois amar de todo o coração, com sinceridade, as outras pessoas. Não tem pra onde correr, pessoal. A Bíblia é clara, tá? Por isso que não querem ler. Porque quando lê, começa a tocar na consciência, na alma da pessoa. Por isso que não querem ler. Só comenta lá, tá lá escrito lá, não sei o que lá, Timóteo. Tá lá no. Um monte aí, pessoal, ni lives aí no YouTube. Um monte. Sinto muito, tá? Ah, o que mais? Romanos 12, versículo 16. Tem a mesma atitude um para com o outro. Não sejam orgulhosos. Então, atitude, né, de simplicidade um para com o outro. Não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar-se à pessoa de posição inferior. Então, a pessoa que tem uma posição aqui nessa sociedade, né, que é inferior a você. Talvez você seja um médico, o outro seja uma pessoa lá inferior a você, mas você tem que se associar, às vezes, porque ele é irmão seu. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, não pense que é com você que então. Isso que acontece com a maioria dos líderes pregadores. E é a queda dessas pessoas. Então, ele sai da frequência que é a espiritualidade. Então, sai da simplicidade, sai da humildade. Ele entra no orgulho. Então, é queda, pessoal. Quando você entrar nessa frequência, é uma queda constante, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu já vi muitos, tá? Pregadores aí que começaram bem, tá, pessoal? Uma frequência gostosa, boa, na humildade, né? Mas caiu, tá? É isso, tá certo, tá? O cair é do homem e o levantar é de Deus, né? Então Deus pode levantar ele, se ele tiver humildade, né, pessoal? Ah, o que mais, pessoal? Lucas 12, versículo 15. Então disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, o Cristo estava falando para os discípulos, né? Cuidado, viu? Fique de sobreaviso, tá? Contra todo tipo de ganância. Então, você não pode entrar aí nessa frequência. Porque ele disse: a vida do homem, o homem espiritual, o homem de Deus, não consiste na quantidade de bens que ele tem. O homem de Deus não é visto pelo bem. E a maioria dos pregadores mostra os seus bens. Olha aqui, ó quanto eu tenho. Ó a minha riqueza, ó quantos membros eu tenho. Então, o homem de Deus não é reconhecido. É reconhecido pelo quê? Pela frequência que ele está vibrando. Que ele está na simplicidade, na humildade. Então, o homem de Deus espiritual, ele é reconhecido por isso. Não é pelo bem que ele tem aqui. E é por isso que estão entrando com essas pregações de prosperidade. Para dizer, se você não tem bens aqui, não tem riqueza, você não é de Deus. Quantas pregações já ouvi falando isso? Pronto, pessoal, eu não sou de Deus, eu não tenho bens. Eu não sou de Deus, pelo pastor que eu vi pregando aí, não sou de Deus. Espiritualista também, a mesma coisa. Entende, pessoal, o engano e o próprio Cristo está advertindo os discípulos: olha, fica de sobreaviso para vocês, contra todo tipo de ganância. Não entrem nessa frequência. Mas o que é que as pessoas...
houve Cristo? Não houve. Todo mundo entra aí. Pastores, todo mundo aí entra na ganância, tá todo mundo aí. Só prosperidade. E cheio de orgulho, cheio de que ele é mais importante do que. Pronto, já foi, tá? Tchau, tchau. Já foi espiritualidade para ele. É isso, pessoal. Não tem o que fazer. Não tem especial, não, tá? Aqui na espiritualidade não existe especial. Existe aquele que se dedica à vida dele, tá? Para o trabalho da espiritualidade. Aí o que mais, pessoal? 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada torcemos para este mundo e dele nada podemos levar. É uma frase muito verdadeira, tá, pessoal? É muito verdadeira. Eu cito muito, tá, pessoal? E isso tá na Bíblia, tá? E os evangélicos tudo caindo aí no laço do passarinheiro. Eu sinto muito, tá? Tá caindo aí nesse laço. Então, pessoal, ele fala que aqui a piedade, então, aqueles que andam piedosamente, tem que estar com contentamento. É uma grande fonte de lucro. Quando ele está com contentamento, ele está contente. Então, o pouco ali, ele vive com aquele pouco, agradecendo a Deus por tudo que está dando. Ele agradece ali pelo aquele pouco. Tá? Foi igual vi uma espiritualista ali. Não, se eu não bater a meta, vocês não comprarem aqui meu curso, se eu não bater a meta, eu não vou dar aula para vocês, eu não vou falar. Eu quero bater a meta aí do dinheiro. Eu vi uma live aí, tá? Uma espiritualista aí. Eu não vou falar, tá? Quem assistiu a live sabe. Então, eu vou bater. Então, não tem contentamento, pessoal. O que é isso, pessoal? Então, é uma pessoa que não quer viver uma vida simples, uma vida tranquila, ali voltada para o trabalho da espiritualidade dela, ajudar o próximo. Não quer viver assim, tá? Então, nada torcemos para este mundo e nada podemos levar. Não vai levar nada, porque não é seu, né? É da espiritualidade. Tudo aqui é da espiritualidade, tá? O que mais, pessoal? Cadê? Saiu aqui. Eu parei aonde eu estava, onde, pessoal? Aqui. Mateus 11, versículo 29. Vamos ler. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então, a gente tem que aprender com Cristo, né, pessoal? Que ele é manso e humilde. Então, olha a frequência de Cristo. Manso, a simplicidade e a humildade. Então, a gente tem que aprender isso com ele. É entrar na frequência que ele está. Aí você vai encontrar descanso para as suas almas. A gente tem que aprender com ele, com Cristo, tá, pessoal? A gente ser humilde. Aí o que mais? Provérbio 30, versículo 8. Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Então, olha a sabedoria do provérbio, do sábio que ele fala. Ele disse, mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Então, para você entrar na frequência da espiritualidade, você tem que manter longe a falsidade. Nesse mundo aqui não tá brincadeira, tá? A mentira não pode estar nessa frequência. E aí ele fala, e nem me dê a pobreza, então, não deixe eu ficar na frequência da pobreza, nem a riqueza. Então, é você estar ali no meio, você não é rico e nem pobreza, você não tem necessidade. Então,
você está ali mediano, está vibrando nessa aí. Apenas o alimento necessário. Então, dá-me o alimento para eu me manter, ter uma vida aqui nessa realidade. É isso que a gente tem que pensar, tá, pessoal? Ainda mais a gente que foi chamado para a espiritualidade. A gente não pode se iludir aí com essas coisas da Matrix, tá? Senão você fica preso, tá? O que mais, pessoal? Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, é claro, se você se exalta, entra no orgulho, pensa, você vai ser humilhado. Mas se você manter humilde, a simplicidade, aquela frequência, então você vai ser exaltado no momento certo, tá, pessoal? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 11, versículo 3. Vamos ler aqui, que aqui Paulo, né, tá falando. Ele fala, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. É claro, né, pessoal? Então, o que é que Paulo está falando? Ele está dizendo, assim como a serpente enganou a Eva, tá? Ele teme que também a mente de você seja corrompida. Então, como é que vai corromper a mente? Então, colocar coisas para você estar vibrando aonde você não deveria vibrar. E você vai se afastar o quê? Da simplicidade e pureza que há em Cristo. É essa simplicidade que a gente tem que estar, essa pureza que a gente tem que estar, pessoal. Então, vai corromper a mente, vai fazer você buscar coisa aqui, ganância de dinheiro, buscar. Então, vai corromper a sua mente e vai afastar você da. Então, saindo da simplicidade, da pureza de Cristo, você está afastado da espiritualidade. Por que eu falo isso? Porque Cristo é o centro da espiritualidade. Sem a conexão com Cristo, você está fora da espiritualidade. É claro, né, pessoal? Por isso que ele escreveu isso. Então, Paulo estava temendo que os irmãos fossem enganados como Eva foi enganada. Pela astúcia aí da Matrix aí, tá? Que é da serpente do inimigo, vai enganar. Vai corromper a sua mente. É aqui, ó, é a prosperidade, ó. Venha, tal. Então, está enganando a muitos. E está afastando as pessoas da simplicidade dela, da conexão com a espiritualidade dela, de ela buscar a felicidade. Então, está mostrando a felicidade, está aqui, ó, em você ter essa riqueza. Aí vai você. Aí o que vai, pessoal? Provérbio 1:22. Até quando os simples amará a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejará escárnios, e vós, louco, aborrecei o conhecimento. Até quando, pessoal? Vai ficar nisso, tá? Os simples, ele ama a simplicidade. Então, aquele que é simples, ele está vibrando, ele está na frequência, então ele está vibrando, ele não está no erro das pessoas. Entende? E é isso que muitos querem afastar a gente, tá? Dessa simplicidade. É como a serpente enganou a Eva, é a mesma coisa agora que a Matrix está enganando as pessoas agora, com essa riqueza. Então, e ele vai usar o quê? O meio religioso aí, né? Pessoas do meio religioso, o espírito, então,
a serpente, o espírito maligno, vai usar essas pessoas para enganar as outras pessoas. E aí vai afastar da simplicidade dela. Tá, pessoal? Agradecer a vocês, maravilha. Eu vi no meu canal aí que aumentou os inscritos, tá, pessoal? Obrigado aí vocês. Seja bem-vindo. Espero que continue, tá? E agradecer a Deus, a espiritualidade, né? Por tudo que está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Obrigado, né? Temos que andar nessa simplicidade para que a espiritualidade trabalhe aqui, comece a usar a gente, tá? Não podemos entrar no orgulho, tá, pessoal? Meu canal pode aí ter quantos membros aí, mas isso não vai fazer efeito em mim, tá? Posso aí alguém, eu tiver dinheiro aí, tiver uma condição melhor, mas a nossa simplicidade tem que continuar, tá, pessoal? Agradecer por isso a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!